Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de evolução. Então, vem comigo, vem para a tela. Galera, quando se falar em evolução, pense em duas palavras fundamentais. A primeira é transformação. A segunda é adaptação. Lembre-se que a evolução, ela trabalha com dois princípios básicos. O ser vivo ao longo do tempo sofre transformações comportamentais, estruturais, fisiológicas. E essas transformações é o que permite com que o ser vivo se adapte. Tanto é que dois indivíduos, Lamarck e Darwin, pensavam nas transformações e no papel do ambiente em relação a essas transformações de maneira diferente. Então são conceitos básicos, mas que são fundamentais para você caminhar dentro do conteúdo de evolução. A evolução trabalha com transformação, totalmente diferente do conceito criacionista, que trabalha com a ideia do fixismo. O fixismo trabalha justamente com o conceito de que os seres vivos já foram formados da forma que eles são hoje, criados por Deus. E a minha ideia não é dizer quem está certo ou quem está errado, ou defender uma ideia e outra, mas a gente falar sobre o contexto científico da evolução. Como a evolução trabalha com transformação, ela não vai de acordo com o pensamento criacionista, já que o criacionismo trabalha com fixismo e a evolução trabalha com transformação. Beleza? E aí, gente, dentro dessa contextualização que estamos estudando agora, hoje, nesse momento, desse nosso encontro, a gente vai trabalhar com alguns conceitos bem interessantes. Esses conceitos passam pelas ideias evolucionistas. Quais seriam as ideias evolucionistas? As ideias evolucionistas são as ideias de Lamarck e as ideias de Darwin. Como hoje a ciência defende as ideias de Darwin como sendo o princípio da evolução, da teoria evolucionista, então nós temos o chamado neodarwinismo, que é conceitos de genética moderna. Vale muito a pena ficar ligado nisso, tá? O neodarwinismo, ele trabalha com conceitos de genética para explicar justamente de onde vêm as transformações. Por quê? Porque o neodarwinismo, ele trabalha com a ideia das mutações e das recombinações e da seleção natural determinada por Darwin, só que um pouquinho mais lapidada. E isso a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? Pensando nesse contexto, vamos para as primeiras ideias evolucionistas. Vamos começar com a brincadeira, né, em relação às ideias lamarquistas. Eu queria que, inicialmente, você que está me assistindo agora, quando pensasse em evolução, em Darwin e Lamarck, pensasse que tanto um quanto o outro entendiam o papel do ambiente na evolução. Só que Lamarck acreditava, basicamente, que o ambiente, a ideia primária de Lamarck, ele é indutor das transformações. Isso é fundamental. Então, para Cavaleiro de Lamarck, o ambiente pressiona o ser vivo para que o ser vivo adquira suas transformações e essas transformações permitam a sua adaptação. Para Cavaleiro de Lamarck, a transformação gerada pela pressão do ambiente, ela é importante. Por quê? Porque a partir do momento que o ambiente me pressiona a mudar, eu sou obrigado a usar uma estrutura corporal mais do que outra estrutura corporal. Então, se eu estou num ambiente em que eu precise usar mais audição do que a visão, eu escuto muito bem e acabo ficando cego. E essa característica adquirida por pressão do ambiente é chamada de lei do uso e desuso.
Então, o ambiente é que vai me induzir ao que é que eu vou usar mais, corporalmente falando, fisiologicamente falando, e aquilo que eu vou usar menos. E essa característica que eu adquiri, ela vai ser passada para os meus descendentes. É a chamada lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck acreditava na lei do transformismo, mas quem induzia as transformações seria o ambiente. E a partir disso, lei do uso e desuso, e a partir disso, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tá? Então isso é importante vocês ficarem bem ligados em relação a essa contextualização. Ok, galera? Se você pega esse exemplo clássico, por que exemplo clássico? Eu vou mostrar para vocês o exemplo em relação da girafa, em relação à evolução, tanto na visão lamarquista quanto na visão darwinista. Este exemplo, na visão de Lamarck, seria visto da seguinte maneira. A partir do crescimento da árvore, o pescoço da girafa iria crescer. Então, essa girafa iria passar por essas fases de transformação até chegar na girafa da ponta. Então, isso aqui seriam as transformações que ela iria sofrer. E aí vem um contexto que eu acho bem interessante, que é o contexto de extinção, a forma que Lamarck via a extinção. Por quê? Porque Lamarck acreditava que a partir do momento que uma girafa de pescoço pequeno iria se transformar na girafa de pescoço grande, elas iriam desaparecer com o tempo. Então, a tendência da girafa de pescoço pequeno seria desaparecer e teríamos, né, a permanência da girafa de pescoço grande. E esse nível de transformação, essas etapas de transformação, elas iriam promover a extinção da girafa de pescoço pequeno. Ou seja, o crescimento da árvore está induzindo o crescimento do meu pescoço. O ambiente está induzindo o crescimento do pescoço do animal. Ou seja, o animal ele está se adaptando a partir da mudança do ambiente. E não é assim que funciona, Jones? Agora eu fiquei confuso, porque para mim funcionava assim. Não, galera. A ciência não defende essa contextualização. E eu vou te explicar daqui a pouco como funciona isso. Agora, vê só. Presta bem atenção nessa contextualização. Darwin acreditava que existia a chamada variabilidade entre os seres vivos. Mas ele acreditava porque ele observou isso durante as suas viagens em busca de respostas sobre essas transformações, sobre essas adaptações que os seres vivos apresentavam. Então, Darwin acreditava na variabilidade porque ele via que os seres vivos muitas vezes eram bem parecidos, mas um detalhe ou outro era diferente. E isso gerava uma variabilidade. Só que ele não sabia de que forma as transformações apareciam nos seres vivos. Isso é muito importante de dizer para vocês. Então, quando uma questão fala de que Darwin sabia que existia um fator de transformação, não, ele sabia que existia uma transformação, ele sabia que os seres vivos estavam propícios a se transformarem para poder se adaptar. Ele só não sabia como isso acontecia. E quem responde essa pergunta é o neodarwinismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a partir desse momento, ele pensa, essa variabilidade, ela permite o contexto da seleção natural. Porque se eu sou um indivíduo bem adaptado, eu sobrevivo. Então, se eu sobrevivo, é porque o ambiente está me selecionando. E isso é muito legal e interessante de falar para vocês aqui. Quando se fala de Lamarck, se pensa no ambiente. Quando se fala em Darwin, também se pensa no ambiente. Só que eles viam o ambiente de forma diferente. Lamarck acreditava que o ambiente ele era transformador. Darwin acreditava que o ambiente era só selecionador. O ser vivo já apresentava a transformação e o ambiente apenas selecionava qual seria a melhor característica adaptativa. Ok? Então isso é bem interessante de a gente falar aqui para vocês. Beleza?
Pensou em Darwin, a gente pensa em 3 conceitos. Quais são eles? Variabilidade, seleção natural, adaptação. A gente poderia até mudar um pouquinho a ordem. Se eu fosse pensar na ordem, eu pensaria variabilidade, adaptação e seleção. Tá? Mas esses são os 3 conceitos básicos para você entender como funcionam as ideias darwinistas. Ok? Bem legal, né, gente? Pensou em Darwin, vamos pensar na seguinte contextualização. Todos os organismos têm potencialidade para aumentar o número em progressão geométrica. Essa contextualização número 1 do crescimento das populações são estudos maltasianos. Estudos de maltos, né? Só que isso, gente, gera uma quantidade muito grande de indivíduos. Só que no ambiente, por mais que os seres vivos aumentem, o número deles permanece constante. E aí, o que responde isso, Jones? O que responde isso é a ecologia. Porque nós sabemos que essa constância é gerada pela chamada resistência do meio. Ou seja, o meio ambiente ele determina um tipo de resistência para o crescimento populacional. Então pode ser o espaço, pode ser a falta de alimento, por mais que as populações cresçam geometricamente, a falta de recursos é o que vai, tá, gente? Isso é legal de dizer. É o que vai segurar o crescimento da população. Ou muitas vezes uma predação, uma doença, um parasitismo. Isso é muito interessante, tá? Da gente descrever aqui nesses estudos que a gente está fazendo agora. Conclui-se então que deve haver competição pela sobrevivência. Darwin percebeu muito isso. O contexto de competição, a gente fala muito de competição, tanto entre indivíduos da mesma espécie quanto de espécies diferentes, em ecologia. Mas a competição, gente, ela é um fator importantíssimo para a manutenção do crescimento das populações. Eles vão competir. E, infelizmente, indivíduos vão morrer. Mas, ecologicamente, isso é uma forma que o meio criou para permanecer em equilíbrio, para permanecer em homeostasia ambiental. Variações podem ser dadas, né, entre indivíduos de todas as espécies. Darwin não sabia como existia a transmissão das características herdáveis. Darwin não sabia quais eram os fatores de transformação, porque o fator de transformação é a mutação, é a alteração do material genético. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas Darwin não sabia. Mas ele observou isso analisando orquídeas, analisando a vida dos insetos, e é interessante de destacar. Algumas variações são favoráveis a um organismo e em um determinado ambiente auxilia a sua sobrevivência. Aqui embaixo é o conceito de seleção natural. Então, se eu tenho características favoráveis para estar em um ambiente, se eu estou num ambiente muito quente, eu armazeno água. Se eu estou num ambiente muito frio, eu consigo resistir ao frio. Eu hiberno. Isso são características adaptativas a um determinado ambiente. Isso é o contexto de seleção natural. Darwin citou a seleção natural. Ele via que existia variabilidade e, por favor, tá? Você que vai ser aprovado, eu sei que você vai, estou torcendo por você. Você que vai ser aprovado, se liga num detalhe. Darwin, qualquer questão de vestibular que trabalha com Darwin falando sobre genética, sobre DNA, RNA, mitose, meiose, não aceita, cara. Darwin não sabia dessas contextualizações. Ele determina, né, a seleção natural apenas por observação, né, no contexto dos seres vivos. A viagem no navio, no Beagle, as Ilhas Galápagos, a análise dos tentilhões, que são aves, o formato do bico, vamos falar daqui a pouco. Tudo isso foi importantíssimo, né? Até estudos sobre geologia, com o tempo, o solo vai se adaptando, se reorganizando. Então, tudo isso foi importante para a determinação dos processos de seleção natural. Ok? Galera, continuando aqui a nossa jogada maravilhosa. É muito bom, gente, é muito bom falar de evolução. Quando a gente pensa em seleção natural, tem que se falar dos tentilhões de Darwin.
Os tentilhões de Darwin mostram para a gente justamente essas variações no formato do bico, e essas variações no formato do bico representam as nossas transformações. Então, eu tenho um animal que se alimenta de semente, mas a partir de um animal tem ali a alimentação por inseto, por larva, por fruta. Poxa, muda um padrão de cor, muda, mas os animais são muito parecidos entre si e o formato do bico muda. Ou seja, de acordo com cada ambiente, eu tenho uma pressão seletiva. Jones, mas a pressão seletiva não está induzindo a transformação? Não, gente, porque a transformação pela mutação, ela ocorre ao acaso. São processos que ocorrem ao acaso. Tá? Então, isso aí é muito interessante para a gente entender essas contextualizações darwinistas. Tá? Agora, se você pensar em Darwin, no exemplo da girafa, eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa analogia, tanto para Lamarck quanto para Darwin. Então, quando você pensa neles em relação ao exemplo da girafa, olha que coisa interessante essa figura. Você tem que pensar nessa figura, gente, assim. É como se você pegasse um traço e colocasse aqui no meio. Ok? Então, você tem a figura número A, ou letra A, perdão, e você tem essa figura da letra B aqui do lado. Ok? E aí, como é que a gente faz a análise? No lado A, você percebe que todas as minhas girafinhas estão se alimentando bem, tá? E aí, perceba que essas girafinhas que estão se alimentando bem, a partir do momento que a árvore cresce, a girafa cresce junto. Ou seja, o ambiente está induzindo o crescimento da girafa. Mas na outra figura, que aí eu vou colocar de preto aqui a caneta, você percebe que no desenho 1, eu tenho 4 girafas, 2 de pescoço pequeno e 2 de pescoço grande. Então está aqui, ó, pequeno, pequeno, grande e grande. Só que no desenho 2, eu aumentei a de pescoço grande e diminuí a de pescoço pequeno, ao ponto de que agora eu só tenho de pescoço grande. Jones, o que foi que aconteceu nesse desenho 2? Eu não entendi. O que aconteceu aqui foi o seguinte, gente. Seleção natural. Provavelmente as girafas de pescoço pequeno morreram ou migraram para outro lugar. E neste ambiente só sobrevive as girafas de pescoço grande. O ambiente, ele não é indutor da transformação. O ambiente, ele é apenas selecionador. Então isso aí é muito importante para você aprender e se ligar dentro desses contextos, tá? Quando nós pensamos no contexto do neodarwinismo, a gente tem que pensar e entender que o neodarwinismo ele trabalha com ideias modernas sobre a evolução. Eu gosto de pensar assim, ele dá uma lapidada na evolução para que a gente possa entender algumas coisas. Eu brinco em sala e digo o seguinte para a galera, eu falo muito isso. Só, gente, é como se hoje você estivesse conversando com Darwin e explicando para ele aquilo que ele não sabia e que hoje você sabe. Que você sabe que existe uma mutação e que existe uma variabilidade genética, existe uma recombinação dentro da meiose, uma troca de material genético. Então, essa conversa é uma conversa muito saborosa. Por quê? Porque ela vai abrir a mente em relação ao ambiente. E isso aí é surrealmente importante. Então, quando se pensa em neodarwinismo, a gente sabe que é uma teoria moderna da evolução. A gente sabe que Darwin não explica a origem da variabilidade, ou seja, ele não sabe como são os processos de mutação, mas o neodarwinismo explica. Isso é importante, tá? Eixo central da biologia, por quê? Porque quando você pensa na transformação, você tem que lembrar do DNA, do RNA, da transcrição, da tradução, e isso responde praticamente a maior parte das perguntas dentro da biologia. Porque quem controla a vida, o metabolismo da vida, é o DNA, a partir do RNA e a partir da síntese proteica, os processos de transcrição e de tradução. Okay? Então fica ligado nisso. Dentro do neodarwinismo, a gente trabalha com 3 contextos. Nós trabalhamos com as mutações, trabalhamos com as permutações gênicas. Jones, o que é uma mutação? Galera, mutação é uma transformação do DNA. Então, muitas vezes, o DNA ele vai se transformar
E essas mutações é que trazem as novas características, que se forem favoráveis, vão passar pelo crivo da seleção natural. As permutações, que você pode simplesmente chamar de recombinação, tá, galera? Então isso é muito legal, isso é muito interessante de falar para vocês, é o que promove a variabilidade. Variabilidade. Ok? Isso é muito legal. Uma coisa que vale a pena vocês se ligarem é o seguinte, eu gosto de pensar assim. Qual é o papel da mutação na evolução? Transformar. Ele que vai fazer A virar B, B virar C. Tá? Transformar. Transformar a característica. Lembre-se, mutações ocorrem no ambiente ao acaso. Ao acaso. Então, por um acaso, aconteceu uma transformação e essa transformação foi benéfica. Tá? O que a recombinação faz? Ela aumenta a variabilidade. Por quê? Porque ela faz com que esse novo gene, esse novo DNA transformado, ele seja passado para a descendência, através das trocas de material genético entre os gametas. Então, ele passa para a descendência. Isso é muito legal da gente aprender. E aí, quem diz se a transformação é boa ou ruim é a seleção natural. Então, a seleção natural, ela tem um papel, literalmente, de selecionar as melhores transformações para determinados ambientes. Lembrando que uma transformação pode ser boa para o ambiente A, pode ser ruim para o ambiente B, pode ser péssima para o ambiente C. Ok? Então, o fato de eu não me adaptar aqui não quer dizer que eu não possa me adaptar em outro ambiente. Então, isso aí vale muito a pena da gente discutir aqui com vocês. Ok? Vamos falar dos princípios da seleção natural. A seleção natural nada mais é do que a escolha do indivíduo mais bem adaptado. Mais bem adaptado. Ok? Então, do indivíduo mais bem adaptado. Certo? Só que aí, galera, o que é que acontece? Tá? Que vale a pena vocês ficarem ligados dentro dessa contextualização. Ok? Não é o mais forte que sobrevive, é o mais bem adaptado, ou seja, é o que apresenta as transformações específicas favoráveis a determinado ambiente A ou B. Ok? Só que dentro do neodarwinismo nós temos 3 tipos de seleção natural. E isso você precisa conhecer bem esses conceitos dos tipos de seleção natural. Nós temos a chamada seleção direcionadora, a disruptiva ou diversificadora, e nós temos a seleção estabilizadora. Tá? Então, direcional, disruptiva e estabilizadora. Deixa eu te explicar como é que funciona. Imagina que aqui eu tenho uma curva normal de crescimento populacional, onde a referência são as joaninhas. Ok, galera? Então, a referência da gente aqui são essas joaninhas. Ok? Então, o que é que nós temos aqui na figura? Nós temos aqui na ponta uma joaninha toda vermelhinha, ok? Sem pintinhas. Aqui ela preta. Aqui eu tenho a joaninha com 2 pintinhas. Aqui eu tenho ela com 4, tá? E aqui eu tenho ela com 6 pintinhas. Qual é a característica aí, gente? É o número de pintas. Então, nós temos aqui o fenótipo. Jones, o que é um fenótipo? É a característica física, né? Que no caso seriam as pintinhas. O fenótipo intermediário. Aqui na ponta, nós temos os fenótipos extremos. E aqui na outra ponta, nós temos os outros extremos. Jones, por que fazer esse tipo de referência em relação à curva do crescimento dessas populações? Porque, dependendo do ambiente, tem ambiente que pode selecionar apenas um dos indivíduos extremos.
Como? Um exemplo, camuflagem. Vamos dizer que em determinado ambiente apenas esses indivíduos de características extremas se camuflam, os outros não. Vai ter ambiente que apenas os indivíduos de característica média... Porque, vê, galera, tudo isso são transformações, concorda? Eles têm proximidade evolutiva, eles são bem parecidos. O que muda é o padrão de pintas, tá? Só que você pode encontrar eles em ambientes totalmente diferentes. Por quê? Porque o ambiente está direcionando a seleção. Então, eu posso ter uma seleção em que apenas os indivíduos de características intermediárias ou médias, você pode chamar assim, tá? São selecionados. E posso ter ambientes em que os indivíduos de caráter extremos, os dois extremos, é que vão sobreviver nesse ambiente. Como é que funciona essa classificação? Vem comigo, vem para a tela, mamífero. Ó, preste atenção aqui, bebê. Essa classificação funciona da seguinte maneira. Quando ela é direcional, a gente chama de seleção direcional. Quem é que sobrevive? Um dos extremos. Então, um dos extremos, você vai ver o crescimento da população. Né? Então, perceba que aqui no caso, essa população está crescendo. É o que a gente chama de seleção direcional. Poderia ser essa? Poderia. Poderia ser a outra extrema? Poderia. Mas perceba que um dos extremos está crescendo e a tendência das outras populações é diminuir. Tá? Então, quando um dos dois cresce, né, dos extremos cresce, o número de indivíduos dos extremos cresce, você tem uma direção, né? Você tem aí uma seleção direcional. Agora, quando você tem o que nós chamamos de direção estabilizadora, é porque quem está crescendo agora é a população de características médias. Então, os indivíduos médios é que crescem e os extremos diminuem. Lembre-se que, dentro do nosso exemplo, é como se cada um estivesse no seu habitat específico, tá? Então, no caso da direção estabilizadora, apenas os indivíduos de características médias é que vão sobreviver dentro dessa seleção. Agora, galera, se você tem o crescimento dos extremos e uma redução dos indivíduos de características médias, isso aí é surrealmente importante falar. Então, os extremos crescem e o médio diminui. Então, aqui você tem uma seleção disruptiva ou diversificadora. Qual é a vantagem da seleção diversificadora? É que provavelmente o que está acontecendo aqui é que você, no futuro, vai ter a formação de novas espécies. A seleção disruptiva ou diversificadora, ela é responsável pela especiação. A ideia é que, com o tempo, essas espécies dos grupos extremos não se reconheçam mais, sejam totalmente diferentes. E isso promove o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo significa que eles não se reproduzem mais uns com os outros. Então, isso significa para a gente que a gente está formando indivíduos agora de espécies diferentes. Então, a especiação ela é originada a partir de uma seleção disruptiva ou diversificadora. Tá? Então, isso é muito importante, gente, vocês visualizarem esses gráficos e saberem analisar. E um outro tipo de seleção é a chamada seleção sexual. Como é que funciona, Jones, essa ideia da seleção sexual? Aí é mais simples, né? É o macho procurando a fêmea e a fêmea selecionando qual macho ela vai cruzar. Obviamente que é uma seleção específica, que a gente não usa a representação gráfica, mas é bem interessante falar também, nesse caso, da seleção sexual. Agora, eu trago dois exemplos de seleção natural que são muito recorrentes em prova. A resistência dos insetos a inseticidas e a resistência de bactérias. Como o conceito de um serve para os dois, eu vou trazer algo que é mais do dia a dia de vocês, que é quando a gente cita muito a questão das bactérias. O que geralmente a gente fala? Ah, eu tomei um antibiótico e a bactéria ganhou resistência. Eu queria que você parasse para pensar nessa frase que eu acabei de falar. Tomei um antibiótico e a bactéria ganhou resistência. Essa frase, ela é lamarckista ou ela é darwinista?
Se você está vendo essa aula agora, manda uma mensagem para mim. Me responde. Eu vou te responder, mas me responde o que você acha. Inicialmente, me diz se você acertou lá. Eu sempre gosto desse feedback de vocês, tá bom? Essa frase, do jeito que ela está aqui, ela é lamarquista. Por quê? Porque o antibiótico ele funcionaria como meio. Se ele diz para mim que o meio está induzindo a minha transformação, isso é um conceito lamarquista. O que é que o antibiótico faz então, Jones? Vou te mostrar aqui. Que funciona o mesmo conceito, tá, gente? Para a questão dos inseticidas. Tá? Vê só como é que funciona, galera. No caso do antibiótico, quando você toma um antibiótico, o que é que o antibiótico ele faz? Ele mata as bactérias. Ele inibe, na verdade, ele inibe uma taxa metabólica da bactéria e muitas vezes a bactéria acaba morrendo por conta de uma variação do meio. Né? Tem tipos de antibiótico, tem antibiótico que é bacteriostático, bactericida, enfim. Eu estou falando de maneira geral para a gente que vai fazer vestibular. Então, o que é que o antibiótico vai fazer? Ele vai matar a bactéria. Biose. Ele evita o desenvolvimento da vida, que no caso seria a vida daquela bactéria lá, ok? Só que o que é que pode acontecer em relação à resistência? O que pode acontecer, galera, é que muitas vezes você tomou o antibiótico, que foi o que está sendo representado na figura, você tomou o antibiótico, só que o que foi que aconteceu? Eu tenho essa bactéria aqui que já era resistente. Olha ela aqui, ó, tá vendo? Ela já tinha uma mutação. Eu poderia chamar essa bactéria de bactéria mutante. Isso aqui é uma bactéria mutante, ou seja, ela já tinha uma mutação, galera. Ela já tinha uma mutação. E essa mutação foi o que garantiu que ela sobrevivesse a esse antibiótico. Aí, quando você tomou o antibiótico, você destruiu as bactérias não resistentes e deixou a bactéria resistente. E aí a bactéria resistente aumentou a sua população. O que é que você tem que fazer agora? Tem que mudar o seu antibiótico. Você tem que tomar um outro antibiótico. Tá? Então isso aí é muito importante, né? Jones, funciona a mesma coisa com inseticida. Gente, quando você faz a aplicação de veneno, né, para matar praga, muitas vezes você tem uma praga ali que já está adaptada. E quando ela já está adaptada, mata as outras que não estão e a outra que já estava se reproduz. Aí você tem que trocar o veneno. Que é o que acontece quando a gente faz detetização de prédio. Aí eu matei todas as baratas. Provavelmente não. Provavelmente, naturalmente, já tem baratas que já são resistentes, que com o tempo elas vão se reproduzir. Agora, aquele lance, né? Como você matou a maioria, ficou a minoria, você vai passar um bom tempo sem fazer a detetização, mas é óbvio que vai chegar um momento que você vai ter que fazer a detetização de novo por conta dessa questão da resistência da barata, que funciona da mesma forma, tá? Fica ligado nisso. Uma característica do ser vivo muito importante é a chamada adaptação. E nós sabemos que a adaptação é produto das transformações. Quando você tem uma camuflagem, por exemplo, você percebe que o indivíduo ele imita o ambiente. Isso é uma adaptação. Foi originada por uma transformação. Ah, Jones, então o ambiente pressionou o indivíduo se transformou. Não, 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 não. Imagine que uma determinada população de aranhas surgiu com uma determinada mutação, e essa determinada mutação, entende o que eu estou falando agora, galera? Essa determinada mutação favoreceu a aranha, por quê? Porque ela agora está camuflada com o meio. Ela se parece com o ambiente. Então, garante um maior tempo de sobrevivência. Assim como, por exemplo, o que nós chamamos de mimetismo, que é quando um animal imita o outro. E aí, dentro dessa contextualização do mimetismo, dessa imitação mimética, né, porque mimeto vem de imitar, tá? Você agora tem um animal imitando o outro para garantir a sua sobrevivência. Nossa, tem uma coruja ali, eu não vou chegar perto. Eu não vou me aproximar dessa coruja, então isso já garante um tempo maior de sobrevivência desse ser vivo, tá? Agora, quando se fala de mimetismo, nós temos dois tipos de mimetismo. Nós temos o que chamamos de mimetismo batesiano e nós temos o mimetismo mulleriano. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona, tá? Aqui eu trago um exemplo do mimetismo da papilio. Como assim, Jones? Deixa eu te mostrar. Vê só, galera, presta atenção no que eu vou te mostrar. A papilio, a fêmea da papilio, que está aqui desse lado de cá do desenho, ela imita as borboletas da família Danaidae.
As famílias Danaides, elas são tóxicas. Elas têm sabor desagradável. Então, enquanto que essa tem o sabor ruim, essa tem um sabor bom. Só que vê, quando eu digo sabor ruim e bom, eu falo em relação a um predador, uma ave, por exemplo. Só que aí o que é que acontece, galera, dentro dessa contextualização? Como essa de sabor bom imita a de sabor ruim, o predador não come nenhuma nem a outra. Então, como essa borboleta está imitando essa, nós chamamos de mimetismo. Como é um mimetismo de uma não tóxica imitando uma tóxica, é chamada de mimetismo batesiano. Então, o mimetismo batesiano é quando o indivíduo, né, não tóxico imita um tóxico, não peçonhento imita um peçonhento. Eu não tenho ferrão, estou imitando um que tem. Então, é mais ou menos dessa forma. Agora, quando você tem um mimetismo mulleriano, aí é bem interessante. Por quê? Porque no caso do mimetismo mulleriano, o que você tem agora são indivíduos igualmente tóxicos, um imitando o outro. Então, no caso das corais, eu tenho uma coral verdadeira e tenho uma coral falsa. Mas quando as verdadeiras se imitam, isso é um mimetismo mulleriano, porque é um tóxico imitando um tóxico. Então, qual é a vantagem? Eu não já sou tóxico, a vantagem é você não criar embate com predador nenhum. Porque se eu já entrei em contato com um indivíduo peçonhento aqui, eu não vou entrar em embate com você. Porque você se parece com ele, e no caso do reino animal, né, a partir do momento que você já se pareceu, o animal não sabe fazer a distinção, então ele vai embora. Tá? Então, nesse caso, nós temos um mimetismo que nós chamamos de mimetismo mulleriano. Uma outra forma de adaptação é o aposematismo, também chamada de coloração de aviso. No caso do aposematismo, é assim, quanto mais coloridinho, eu vou embora, eu passo longe de você, porque provavelmente você tem alguma toxina, algum malefício você vai trazer para mim. Então, isso é uma forma de adaptação, isso é uma forma de sobreviver. Como é que isso veio, galera? Mutações. Induzidas pelo ambiente? Não. Vieram ao acaso e foram selecionadas pelo ambiente. Quando eu digo selecionar, é o fato de você permanecer vivo, é o fato de você se reproduzir, é o fato de você manter e mandar os seus genes para a descendência, ok? Então isso aí é muito importante de dizer para vocês. Nós temos um tipo de adaptação que é bem interessante citar para vocês aqui, que a gente chama de adaptação convergente e adaptação divergente. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Uma adaptação convergente é quando os seres vivos eles têm o mesmo formato corporal ou estruturas que permitam eles viverem no mesmo ambiente. Então, quando a gente é convergente, a gente vive, tá aqui, vive no mesmo ambiente. Só que quando você tem uma adaptação divergente, que também é chamada de irradiação, é porque agora você tem estruturas corporais diferentes. Olha que coisa interessante. Na convergente, é como se você tivesse, entre aspas, a mesma anatomia para que você possa sobreviver ao mesmo ambiente. Como você tem agora uma adaptação divergente, você tem anatomias diferentes, porque você partiu de um ancestral comum. Anatomias diferentes para ambientes diferentes. Ok? Então, isso é uma forma de adaptação, que, por sinal, essa contextualização da adaptação convergente e divergente entra em uma das evidências evolutivas que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Ok? Galera, presta atenção aqui agora, tá? Se liga. Vê. Vamos falar das evidências evolutivas. O que é que comprova a evolução? Isso é interessante a gente falar, ok? Nós temos o estudo dos fósseis. Os fósseis, eles são registros de vida, né, antepassada. E aí que muitas vezes esses registros de vida, que não tem mais, se parecem muito com os que tem hoje em dia. Então, isso meio que dá a entender que houve sim uma transformação dos seres vivos a partir da mutação
e permitindo essa variabilidade através da recombinação. Mas o registro fóssil é uma forte evidência, sim, de que houve evolução. Ok? Então, fica ligado nessa contextualização. Uma outra evidência são evidências bioquímicas, vamos chamar dessa forma, ou evidências genéticas, tá? Poderia chamar desse jeito aqui. Como é que funcionam essas evidências bioquímicas e essas evidências genéticas? Nosso código genético ele é universal. Muda apenas nas mitocôndrias um códon ou outro, mas a maior parte dos nossos códigos genéticos são universais, sim. Então, o mesmo código para mim, para um aminoácido metionina, serve tanto para um vírus, quanto para uma bactéria, quanto para uma planta, quanto para um morcego e assim sucessivamente. Então, isso já mostra uma certa ancestralidade, uma certa aproximação evolutiva, sim, entre os seres vivos. Então, daí você já vai tirando que existe sim uma proximidade genética, existe sim uma proximidade evolutiva. Quer ver uma outra evidência? É a embriologia comparada. Perceba, galera, que nos desenhos você observa que os formatos dos embriões são muito parecidos até fase específica da vida embrionária. Depois eles vão mudando, isso é uma evidência que também existiu uma proximidade, uma transformação evolutiva. Então você está vendo que as evidências são muito fortes. Um outro tipo de evidência muito forte é o que nós chamamos de órgãos vestigiais. Então, os órgãos vestigiais são uma evidência muito forte de evolução também. Por quê? Porque quando você pega um apêndice vermiforme, por exemplo, que em alguns animais ele é funcional, ele faz a digestão da celulose, ele armazena bactérias. Na gente, ele meio que mudou a funcionalidade. Em termos de digestão, ele acaba sendo atrofiado, não funciona, mas em relação ao sistema de defesa, ele acaba produzindo células ali que vão defender o nosso corpo contra certos alimentos tóxicos ou qualquer tipo de toxina. Então você vê que existe sim, né, órgãos vestigiais que podem, né, os caninos, né, o terceiro molar, aquela aproximação genética com os primatas, o formato da arcada dentária, a posição, o andar bípede, são algumas evidências evolutivas de transformações e de proximidades evolutivas. Isso é muito interessante, galera. Isso meio que bate, entre aspas, o martelo, dizendo que a evolução, sim, é uma teoria. Apesar de que a gente não consegue fazer ainda essa montagem direta e real de todos os níveis de transformação até chegar nos dias de hoje, tá? Isso é bem interessante. A gente falou agora há pouco sobre a questão, né, dos órgãos que a gente estava falando agora, né, em relação às adaptações convergentes e divergentes. Como assim os órgãos? Quando eu falo os órgãos, são as estruturas anatômicas. Deixa eu te explicar uma coisa que é muito interessante. Quando você olha essa imagem, que é uma imagem tão simples, tão, né, vamos dizer assim, básica, você percebe que aqui eu tenho um braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Só que a coloração ela é referente a cada osso. Então, quem é falange está de verde, está vendo aqui, ó. Quem é carpo está de amarelo. Então, você está vendo que tanto o morcego quanto a baleia tem carpo, está vendo? O cavalo tem carpo, o homem tem carpo. Vocês estão vendo que anatomicamente eu tenho a presença das mesmas estruturas. Por quê? Porque essas estruturas são geradas a partir do mesmo folheto embrionário. Ou seja, apresentam a mesma origem embrionária. Só que são adaptados a ambientes diferentes. Lembra do que a gente falou? É o contexto da irradiação. Lembra da adaptação, a gente chamou de adaptação divergente, adaptação por irradiação. É o que a gente chama de irradiação adaptativa, né? Ou divergência adaptativa. Isso nós chamamos de homologia, né, entre os órgãos. Você tem uma estrutura anatômica igual, mas o formato acaba sendo diferente porque eles se adaptam ou se adaptaram a ambientes totalmente diferentes. Então, isso é muito interessante para a gente tentar entender como funciona essa questão das adaptações. Por exemplo, você pega essa imagem aqui agora que eu vou passar para vocês, da asa de uma ave à asa do inseto, elas são
estruturas que facilitam o voo. Tudo bem, são estruturas que facilitam o voo, mas elas são muito diferentes anatomicamente. É o que nós chamamos de analogia entre os órgãos. Análogos, por quê? Porque tem o mesmo papel que é voar, mas morfologicamente são muito diferentes. Eu não vou encontrar os ossos aqui, até porque isso aqui é fibroso. Aqui eu tenho estrutura óssea, tenho estrutura muscular, né? E isso representa o conceito da adaptação convergente, porque eles convergem para viver no mesmo ambiente, que é o que a gente chama de convergência adaptativa. A gente falou sobre isso na questão dos tipos de adaptação, não foi, gente? Então, olha essa comparação em relação à irradiação, ou divergência adaptativa e convergência. Se converge, é porque a gente vive no mesmo ambiente. Então, provavelmente, nós temos características que nos permitiram viver nesses ambientes específicos. Agora, se eu irradio, é porque eu tenho um ancestral comum, enquanto que aqui eu não tenho ancestralidade comum, mas eu tenho um ancestral comum, eu tenho uma homologia entre os órgãos, de mesma origem embrionária, que vai me permitir que eu consiga me adaptar a ambientes diferentes. Beleza? Tamo junto, galera. Esse é o nosso encontro aí sobre evolução. Depois a gente volta com muito mais aula. Valeu, galera. Um forte abraço para vocês.